Imagina você tirar 20% do seu faturamento da noite para o dia do seu fluxo de caixa. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: a sua empresa aguenta quanto tempo sobreviver sem esse fluxo de caixa de 20%? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 29º episódio do Tribu Talks. É pouco? Você acha que é pouco? Não é não. Por quê? Antes de começar o Tribu Talks, na verdade nós tínhamos um outro podcast chamado Gravata Solta. No Gravata Solta, eu acredito que tenha passado de 60 episódios. Acho que a gente tem uns 80 episódios. 80 episódios. Então tem muito material aqui. Se você não se inscreveu, aproveita, se inscreve aí já, né? E para seguir todos os nossos episódios. O Tribu Talks é toda semana. A gente vem com uma informação importante da semana, vamos dizer assim. Posso dizer assim? Claro. Rafael Rebeck, Dr. Rafael Rebeck está aqui na minha frente. Tem dias que ele é o hoster e tem dias que... Host. Olha, hoster aqui. Tem dias que ele é o host, tem dias que eu sou o host, co-host, sei lá. Ele é meu parceirão do Tribu Talks, né? Toda semana aqui comigo, a gente falando sobre assuntos muito relevantes para o empresário brasileiro. Principalmente agora, né, Rafa? E no fim de semana, eu diria que dentre sexta até hoje, enfim, tem um tema que está muito em alta em rede social, nos veículos de comunicação. Mas é novidade, saiu agora, né? Então, parece que sim, mas, cara, acho que a gente já fez uns 5 episódios sobre ele. E daí me vem um pouco o porquê que as pessoas estão falando disso só agora. Que é o tal daquele split payment, não sei o que e tal. Aí no fim de semana falou Thiago Nigro, falou Bruno Perini, falou... Cara, todo mundo, né, pelo menos no mercado financeiro, eu tô vendo falar muito sobre split payment e tal. Mas cara, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Se você não sabe, eu vou falar pra você o que aconteceu. O Thiago Nigro viu um vídeo nosso. Entendeu? Eles não sabiam. Aí eles viram um vídeo nosso. Falaram, pô, tá aí uma sacada. Agora faz eu vou sentido. Falar pro pessoal. Brincadeiras à parte. Entendi. Mas assim, você tem razão. Né? A gente está falando sobre esse tema já há muito tempo. Né? E parece que está caindo a ficha das pessoas agora. E eu conversei com um cliente essa semana, um lead, né? Uma pessoa que está interessada nos nossos serviços. Tive a oportunidade de conversar com ele. E é engraçado, né? Porque eu estava tentando falar com ele já há alguns dias, não conseguia. Sabe que horas eu consegui falar com ele? 8 horas da noite. Ou seja, que é o nosso horário. É o horário do empresário, que ele está um pouco mais tranquilo para fazer outras coisas que não a tarefa do dia a dia dele, né? Que é pouca coisa, né? É muita coisa. E aí, conversando com ele e tal, eu falei do split payment. Ele também não estava sabendo. Só para você ter uma ideia, eu falei de IBS e CBS. Ele já tinha escutado falar, mas ele também não sabia exatamente o que era o IBS, o que era o CBS, quando que entra em vigor, enfim. Então, eu acho que vale muito a pena hoje a gente pegar esse episódio aqui, se aprofundar um pouco mais no split payment, para explicar para as pessoas o impacto que isso vai ter na vida delas, né, na vida das pessoas, porque por trás de todo o CNPJ tem o CPF. E outra, eu acredito que isso vai acabar desaguando mesmo no preço final. Sim, com toda certeza. E falando um pouquinho de hipóteses, mas por que pode ter acontecido isso agora? Vão começar as campanhas eleitorais. Tem razão. Então, os presidenciáveis, né, os candidatos à presidência, eu tô vendo que vários deles estão vindo com políticas fiscais. Por quê? Porque o maior problema hoje do governo, acho que tem vários, na verdade. Tem segurança pública, tem fechar as contas do governo, estamos com déficit, não sei o quê. Cara, mas no fim das contas, tudo vai batendo dinheiro. Né? Como que vai resolver o problema da segurança pública? Como que vai resolver o problema da educação? Como que vai resolver o problema da saúde se você não tem dinheiro? Não, mas e assim, você falou de esse momento que a gente está vivendo, né, da pré-eleição. E é engraçado que
nesse momento aparece resposta para tudo, né? Tudo que ficou parado durante 10, 15, 20 anos que está parado, agora tem solução. Né? Eu escutei falar até de um candidato, eu não quero entrar aqui nesse debate político, né? De direita, de esquerda, de centro, não sei o que, mas assim, eu escutei um presidenciável dizendo que ele entrando, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é segurar a reforma tributária por mais um ano. Ele não vai lançar a reforma tributária agora em 2027. Você escutou falar nisso? Não. Ou seja, já está em vigor em 2026, né? Mas, ou seja, ele falou que vai segurar por um ano. Você viu isso? Vi. Né? Assim, pode ser que aconteça, inclusive, com o presidente que está no poder hoje? Pode, né? Tudo pode. A né? reforma tributária, desde que ela foi aprovada, eu lembro que a gente vinha aqui fazer os podcasts e falava, putz, pode ser que seja postergada, né? A gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de 2033, que vai extinguir tudo. Putz, não sei. Então pode acontecer. Mas acho que o grande ponto é o que eu vi, tá? São algumas pessoas justamente de direita, né? Trazendo a questão do split payment. Porque, na minha visão, tá na hora de mostrar exatamente para as pessoas o que está acontecendo com a reforma tributária. E quais vão ser os impactos disso daqui para frente. Né? E esse eu acho que é o maior impacto. O quê? No meu ponto de vista, o assunto que a gente está tratando hoje, eu acredito que vai ser um dos maiores impactos da reforma tributária. Com toda certeza. Hoje, não sei precisar em percentual, mas eu diria que das empresas brasileiras, algum tipo de sonegação está presente no mínimo em 20%, 30% das empresas brasileiras. Eu chutaria mais, mas eu também. Eu tô colocando um cenário bem conservador aqui. É isso aí. Mas no mínimo 30% das empresas. Vamos colocar isso. Se a gente começa a não ter esse balde furado, a arrecadação ela explode. O único ponto provavelmente o preço de muita coisa vai inflacionar. Daí vai bater inflação. E daí vai... Enfim, Vamos fazer negócio o seguinte, beleza. Até para o pessoal, porque a gente está comentando aqui, tudo isso faz sentido mesmo, mas assim, vamos abrir o tema, falar o que é, e daí a gente continua falando, mas pelo menos as pessoas vão saber do que a gente está falando. Né? Então, eu vou fazer uma pergunta direta para você, assim, né? Se fosse para você responder isso em, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, o que é o tal do split payment, Rafael? Basicamente, no momento que você receber o valor que você comercializar qualquer coisa, serviço ou produto, vamos imaginar que você vende esse MacBook aí a R$5.000. Não, tá mais caro. É bem mais caro, né, Nath? Muito, uns 50 mil, né? Vamos ostentar, né? Assim, acho que esse aqui tá 50 mil, Rafael. Tá, mas eu vou fazer com 5 porque eu não sou muito da matemática. Então, R$5.000. Vamos considerar que vai ter 20% de imposto aí. Hoje você venderia esse MacBook, você receberia os R$5.000 e daqui... Que dia é hoje? Dia 15 de julho. Você vai fazer a apuração dos seus impostos, você vai pagar isso lá pro dia 15 de agosto. Ou seja, eu tenho como diz os economistas aí, eu tenho um float aí financeiro. Você pode ter até 50 dias de float financeiro. Né? Se você considerar uma empresa que ela está vendendo no dia 1º, ela vai pagar no dia 20. Então 30 mais 20, você tem 50 dias de float financeiro. Ou seja, eu tenho 50 dias você trabalha esse com dinheiro do dentro do meu caixa, sendo que não é meu, Exato. Que é do governo. Sem contar que depois desses 50 dias, se você atrasar essa guia, você pode trabalhar com mais dias. Obviamente você vai pagar juros, multa, eventualmente. E a gente até tocou isso num outro podcast, que era o seguinte, que a gente estava falando sobre... qual era o tema? Era os... Devedores contumazes, era isso? Né? Então, assim, tem pessoas que, inclusive, adotam isso como uma prática, né? De um modelo de negócio. Mas lá é um buraco muito mais embaixo. Mas, né? A gente está falando vamos falar só dos 50 dias. Um cara que tem problemas financeiros dentro da operação que, sei lá, são 70% das empresas brasileiras. Mas vamos falar de 50 dias aí. Então tá. Então tem essa questão dos dias, né? Então você tem 50 dias aí para pagar. Com o split payment você não vai ter.
Por quê? Sem contar que não vai ter a possibilidade de você, como que eu posso dizer? Atrasar a tua guia, né? Você vai pagar. Por quê? A partir do momento que eu fizer essa compra, eu vou passar R$5.000 para você. Oba, chegou aqui. Só que na verdade... Abrir o celular... Só que considerando os 20% relacionados a imposto, só vai cair na tua conta R$4.000. R$1.000 já vai ser direcionado para o governo. Tá. Então, nesse formato, você perde aquele dinheiro que você trabalharia durante o mês, durante esses 50 dias, enfim. E também tira totalmente a margem para você sonegar, para você atrasar. Putz, tem muito empresário hoje... Putz, eu vou ficar 2, 3 meses sem pagar os impostos, enfim, e vou fazer um investimento aqui na minha empresa, né? Porque no fim das contas vai dar certo, vai valer a pena, enfim. Você perde completamente isso. Vai perder. Então, assim, eu vejo 2 impactos muito fortes aí. Que é o primeiro, né? Você até foi bonzinho, você foi bem conservador, você falou em 20%, né? Tudo bem, vamos manter os 20 aí, mas eu acredito que 30... ainda tá de bom tamanho. Então, eu vendi algo para você por R$1.000 para ficar mais fácil a conta, né? Por Pix, seja qual for a forma de pagamento. Abri aqui, você me pagou por Pix R$1.000, eu abro lá, vai ter lá no meu Pix R$800. Né? Porque R$200 já foi retido direto na fonte e já ficou com o governo, tá certo? É isso, não é? Sim. Então, imagina, né? Agora eu vou olhar para a câmera aqui e vou falar. Imagina você tirar aí 20% do seu faturamento, mais ou menos, 20% do seu faturamento da noite para o dia do seu fluxo de caixa. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte, a sua empresa aguenta quanto tempo, né, sobreviver sem esse fluxo de caixa de 20%? Eu acho que existem 2 pontos, né? A reforma tributária, ela vem com, como que eu posso dizer, uma sede muito forte, no sentido de arrecadar mais de prestadores de serviço. E daí eu digo alíquota, né? Então, acredito que o setor de serviços vai ser muito impactado por essa questão de aumento, de majoração da alíquota. Só que existe um outro ponto, que é o comércio, que o comércio ele funciona a prazo, né? O cara ele vai ter que pagar a mercadoria aqui, daí ele vai receber em 120 dias, porque o container vem da China, não sei o que, ele vai fazer essa venda, aí hoje ele trabalharia com esses 50 dias, com esses 30 dias, ele não tem mais isso. Não tem. E o comércio hoje, se você for analisar mercado, o comércio está indo numa linha preocupante, né? Principalmente as grandes varejistas, mesmo atacadistas, enfim, ele está apresentando sinais de que a economia obviamente está desacelerando por uma questão de taxa de juros, tudo mais. Então, qual vai ser o futuro do nosso país? Né? É um pouco pessimista ficar falando isso e tal, mas cara, é o que está acontecendo, é o que está na mesa, né? O que vai acontecer? A gente vai ter que baixar a taxa de juros? Como que vai ficar a inflação? São muitos pontos. São muitas variáveis aí, né? Exato. Agora eu vou falar uma coisa, eu vou pegar uma fala sua, inclusive, de um outro podcast e vou lançar aqui, porque eu acho que tem tudo a ver. A reforma tributária, ela está chegando, e principalmente quando a gente fala de split payment, né? Então esse é um podcast que a gente fala sobre tributário. Tudo que a gente fala aqui é tributário, reforma tributária, não sei o quê, impostos. Com a reforma tributária, com o split payment, a gente para um pouco de falar só do tributário e a gente está falando aqui de negócios hoje. Negócios, porque se você não fizer uma conta desde já, né, daqui até o final do ano, né, verificando quanto que o split payment vai impactar no seu negócio, talvez você não tenha um negócio em 2027. Né? E eu não estou exagerando aqui, não estou sendo alarmista. Não, de fato, é o que está aí na mesa. Né? E outra coisa que eu falo, esse split payment, muita gente, é o que a gente estava tratando no começo desse podcast, muita gente ainda não deu a devida atenção para ele. Tanto é que você mesmo falou que agora está começando a sair várias notícias e vários influenciadores falando sobre split payment. Então, pessoal,
você tem que se organizar hoje, não é no fim do ano. Ah, então no fim do ano, no meu... Quer dizer, as empresas já estão fazendo, acredito eu, né? Se não começaram, vão começar logo fazer já o plano de negócios de 2027. Ah, num plano de negócios eu toco isso. Não, cara. Tem que começar antes, tem que começar agora. Por que eu falo isso? Porque a reforma tributária, a gente está falando de um item aqui, mas ela está mexendo com muita coisa dentro da empresa. Se você for deixar para fazer isso só no fim do ano, o que vai acontecer? Minha visão, não sei se você concorda. No final do ano, cara, quando chegar setembro para frente, vai faltar mão de obra especializada para dar consultoria, assessoria para as empresas em relação à reforma tributária. Eu acredito. Né? Qualificada. Porque mão de obra vai ter, um montão e tal, mas qualificada, cara, nosso escritório já está cheio hoje. Você imagina em setembro como que vai estar? Eu acredito. E tinha um ponto também que a gente debatia, enfim, que era a questão de, putz, mas eu não tô vendo tanto empresário preocupado com a reforma tributária. A gente comentava, Sim. né? Uhum. Tipo, até em relação, abrindo um pouco o jogo, em relação à produção de conteúdo mesmo. A gente fala, pô, a gente tem que falar da reforma e tal. E daí a gente fala, pô, mas a gente não tá percebendo o empresário preocupado com reforma tributária. Uhum. No fim das contas, a gente também é uma empresa. Então, a gente precisa falar de temas que surtam a curiosidade ou... Aumente o nível de... Sim, mas a gente precisa... Por exemplo, se a gente fosse falar de reforma tributária, com certeza a gente aumentaria o nível de consciência das pessoas. É exatamente Só isso. que o caso é que as pessoas não estavam muito interessadas em ter o aumento do nível eu não quero me preocupar com isso agora. Putz, cara, eu já tô com muito problema aqui dentro da minha empresa, eu não quero me preocupar com isso, porque vai ser ano que vem, né? E daí pode ser uma questão até um pouco cultural. A gente só... Deixa pro último minuto. Deixa pro último momento, né? O brasileiro tem um pouco disso. Até porque é difícil pra caramba de empreender. Mas enfim, pode ser que agora, né? Até Neto, escuta essa. Pode ser que agora a gente esteja virando um pouco a chave para esse novo tipo de conteúdo que é a reforma tributária. Sim. Então, a gente falar mais de reforma tributária, talvez as pessoas, como a gente está, querendo ou não, numa bolha, que é... Putz, é um empresário que ele já tem um nível de consciência que o tributário é importante dentro da empresa dele. Então a gente fala com essas pessoas geralmente. Eu percebi que nessa última semana, enfim, começou a chegar num público, cara, que não necessariamente é empresário, no empresário que não sabia que o tributário, que ele seria tão impactado, tributariamente falando, né? Então começou a chegar em outras bolhas. E isso, obviamente, começa a surtir curiosidade, cara, até um medo, né? Mas como que vai funcionar a minha empresa em 2027? Então eu acho que teve uma virada de chave do nosso conteúdo nessa última semana. Hein? E um ponto que vale chamar a atenção aqui. O Split Payments vai começar em 2027. Por qual... Não é setor que eu ia falar, mas por qual caminho? Empresas do B2B. Então, se você é uma empresa B2B, ou seja, uma empresa que vende para uma outra empresa, é com você mesmo. Então, presta muita atenção, depois vão entrar, provavelmente ainda a gente não tem essa informação, mas em 2027 o governo vai começar a soltar o calendário, né, dessa escalada para outras empresas B2C, entre outras, né? Então fica aqui o recado, você que é do B2B, fique esperto porque vai pegar você primeiro. Isso aí. E aí eu faço uma pergunta para você. Tá bom, a gente está falando aqui, né, do Split Payment, a gente já falou que isso vai impactar muito, né, no fluxo de caixa dele, ou seja, no negócio dele como um todo. Tá, mas qual a saída que ele tem? Ele tem como não pagar Split Payment, Rafael? Não, na verdade não. Ele tem como não pagar o imposto? Vamos lá, eu vou abrir duas vias aqui. Eu sei que é uma pergunta um pouco mais direcionada, mas eu vou abrir duas vias aqui. Primeira via é a utilização de meios informais, né, de transações informais. Só que quando você pensa em empresas... E-mails, você falou? Desculpa.
Você falou e-mail. Ah, é e-mails. Eu entendi e-mails. Eu falei, meios de pagamento. O que tem a ver o e-mail? Meios de pagamento informais, digamos assim. Então, você vai falar da... Seria o dinheiro físico mais presente na vida das pessoas, enfim. Só que acaba sendo difícil também, porque quando você começa a falar de empresas, você está falando de grandes cifras. Grandes cifras depende, né? Mas mais do que... Não, B2B 50 mil reais. B2B Então, existe uma limitação em relação a isso. Pode ser que parte do teu faturamento você jogue para isso, enfim. E daí o outro é justamente você seguir pelas regras do jogo. Né? Eu acho que não vai ter muitas formas de sonegação, até por conta do split payment. Não tem o que fazer. Vamos falar um pouquinho da arquitetura, né, da estrutura do split payment. Né? Eu tô lendo, sim, algumas matérias, enfim, né? Tem pessoas dizendo que o governo investiu mais de 100 vezes em termos de estrutura em relação ao Pix. Isso. Se o Pix hoje já é um cruzamento de dados assim incrível, né? Que dá para você saber o que foi feito, quando foi feito, para quem que foi, enfim. Se a gente está falando de 100 vezes essa capacidade... eu acho que não tem como fugir disso. Porque no fim das contas o Pix ele processa muitos dados, só que no fim das contas ele é um pouquinho mais simples, né? Ele tem quem envia, quem recebe e valor. Né? Agora com Split Payment, pensa que é quase uma contabilidade ali. Então você tem o NCM do produto, você tem para quem é destinado, quais são as regras tributárias relacionadas a isso. Putz, eu estou fazendo uma venda para outro estado, como que fica a questão nesse outro estado? Então, o nível de informações ele é muito maior, né? Estão dizendo que uma hora falam que é 150 vezes, outra hora é 170 vezes. Acho que até chegar lá a gente está em 1000 vezes. Mas não importa. É um pouco disso. Né? No fim das contas, o que resta pro empresário, principalmente o empresário que quer crescer de maneira estruturada, é planejamento tributário. Né? É entender quais são as regras do jogo. Planejamento tributário, em tese... Eu ia pedir para você, o que é planejamento tributário também? Que tanta gente fala, né? E que fica assim aberto. Cada um tem uma ideia subjetiva do que é planejamento tributário. O que é planejamento tributário? Planejamento tributário, no fim das contas, é você pagar menos impostos com uma operação lícita. Basicamente, você entender as regras do jogo e jogar através delas. Então, cara, tem gente que fala planejamento tributário é analisar se o simples nacional é melhor, ou o presumido, ou o lucro real. É um planejamento tributário? Mas não é só isso. Faz parte. É um pouquinho do planejamento tributário. Planejamento, no fim das contas, são estratégias tributárias que vão otimizar a tua carga tributária. Então, isso é uma estratégia? Só que dentro disso, você tem várias outras estratégias entremeadas. Né? Questão de, eventualmente, hoje, que faz sentido, você coloca uma filial em determinado estado. Regimes especiais de tributação. Você faz a adesão ao regime especial de tributação, que você vai ter uma menor carga tributária com ICMS. Parte de um planejamento tributário. Insumos. Tem outras questões. Então, você começa a desenhar a tua operação de uma maneira em que você está dentro da lei, né? Porque planejamento tributário é isso. Você está dentro da lei e mesmo assim você consegue uma otimização da carga tributária. Não sei se você viu hoje, mas... Vamos lá, para mais uma. Todo dia tem uma notícia, e eu quero saber essa. Todo dia tem uma notícia tributária. Mas... Fala aí. Saiu uma notícia em que foram expedidos, acho que 10 ou 20 mandados de prisão. Hoje. Relacionados à fraude com ICMS. Você está falando do Brasil, você está falando da Suíça. Empresas de fachada. Não, no Brasil não existe. E tem gente bem famosa por trás. Uau, você sabe os nomes? Não vai falar. Sei o nome. Saiu no G1, acho que eu posso falar, né? Pode. Quem está sendo investigado? Supostamente. Quem está sendo investigado? Sócios do Nelson Williams. Uau.
né? Então, assim, nada contra, tal, porque investigado não quer dizer que a pessoa Mas todos os dias... condenada, né? Tem uma diferença gigante. Mas... Nesse ponto, daquilo que eles estão sendo investigados, isso, obviamente, a investigação é para identificar se há um crime. Exato. Né? Mas nessa questão de crime, não é planejamento tributário. Isso não é planejamento tributário. A gente até falou no nosso outra escritório, coisa. assim, quem já falou comigo, se você já falou comigo por telefone, pessoalmente, enfim, eu sempre falo o seguinte, isso está dentro do meu discurso padrão, vamos falar assim. Hoje o nosso escritório, o Rebeca Silva, Advogados Associados, ele faz a seguinte forma, planejamento tributário. Tem a parte negra do negócio, vamos dizer assim, tem a parte cinza e tem a parte clean, branca, né? A gente não pisa no cinza. E quando a gente pisa no cinza, é por uma questão muito bem explicada. É assim, o que é o cinza? É uma tese tributária que ainda não chegou, não foi, não teve uma decisão ainda final, né? Talvez não tenha ido ainda para o STF, né? E a gente explica para o cliente, a gente fala, olha, essa tese aqui pode ser utilizada, só que pode ter, no final, uma decisão favorável ao contribuinte, ou seja, favorável ao cliente ou não, né? E aí ele escolhe se ele vai seguir essa tese ou não. É somente nesse caso que a gente pisa no cinza. Fora isso, é totalmente lícito. A gente não trabalha com nada, com esqueminha, né? Se você está pensando em fazer um esqueminha, não sei o que e tal, não, tem um monte de escritório aí, mas não é o nosso. É isso aí. Acho que por hoje é isso. Por mais que tenham outras notícias da semana, como é o caso, a gente não vai entrar, não vai dar tempo. Mas você viu que teve uma notícia do o secretário-geral da Fazenda, que ele falou, cara, não dá para liberar as alíquotas, é perigoso. Ah, eu vi. Pô, como assim, né? Perigoso para quem? Perigoso para eleição? Para quem? Né? Então, assim, é absurdo. Agora, antes de terminar, eu vou dar uma outra notícia, só que essa é boa. Certo. Olha, desde que a gente começou as nossas atividades no escritório, as pessoas falam assim para nós, por que vocês não montam um curso de planejamento tributário? E eu não sei o motivo, mas fato é que a gente nunca montou nada nesse modelo. Agora, hoje é dia 15. Hoje nós vamos lançar a formação em planejamento tributário por Alexandre Silva, esse que vos fala. Então, é um curso de vídeos? Não é. É um curso muito teórico? Não é. Na verdade, eu nem gosto de chamar de curso, por isso que eu estou chamando de formação. Então, assim, tudo que nós acumulamos durante 5 anos de atividade, né? Eu tenho mais tempo de atividade tributária, mas nosso escritório tem 5 anos. Tudo que nós acumulamos vai ter nesse material. Esse material vai estar disponível hoje, eu vou estar divulgando por aqui, pelo Instagram, pelas redes sociais, enfim. As 100 primeiras pessoas, obviamente, que vão ter um privilégio aí. E valor, eu não vou falar, porque é simbólico. Simbólico, a hora que você vê lá, você vai ver, é simbólico. Então, para você, estou falando com quem aqui? Estou falando com o empresário, que quer entender um pouco mais sobre planejamento tributário. Eu estou falando com um advogado, né, que não é da área tributária, mas ele pensa em entrar nessa área, principalmente agora nessa janela que a gente vai ter aí da reforma tributária, que vai até 2033. Então, é uma janela bem extensa para a gente prestar esse tipo de serviço especializado para os clientes. Estou falando aqui com aquele que já é da área tributária e quer se aprofundar um pouco mais em planejamento tributário. E estou falando também com você, estudante, né, que não terminou ainda a sua faculdade de Direito, né, ou Contabilidade, enfim, que também pretende fazer uma carreira em planejamento tributário, tá bom? Então tem para iniciante, para nível intermediário e tem também para nível avançado. Tem para os 3.
e hoje vai estar disponível aí nas plataformas sociais. Boa, boa. Gostou, Gente, Rafa? Você tá gostei, animado? Gostei. Só que eu tô com uma emergência. Então vamos finalizando. É sede. Ele tá com sede. Tô com sede. Então, pessoal, já se inscreva aí no canal, dá uma curtida, comenta aí o que você quer que a gente traga nos próximos episódios. E eu tenho certeza que pelo menos os cortes desse podcast vão chegar em muita gente. Vão. Porque o pessoal precisa se atualizar em relação a isso. É bem desafiador. Eu ia falar outra palavra, mas desafiador. Então, quanto antes você souber como tratar isso dentro da tua empresa, melhor. É isso aí. Ficamos por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Fui! Valeu! Valeu! Eu fui mesmo. Você vai pra onde? Você vai... Vou no você tem escritório. uma reunião? É. Entendi. Uma reunião urgente. Tá começando agora. Tchau, gente. Valeu. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar porque eu vou entregar minha idade se eu falar. Que é uma piadinha, sabe? Lá dos anos 90, assim. Mas foi legal, né? Não foi? Senta aí que eu vou fazer agora um podcast com você. Senta aí, Netão. Eu vou pedir a sua avaliação desse podcast. Né? Como foi, o que pode melhorar. Como foi esse podcast? Fala pra nós. Cara, eu acho que vocês falaram muito bem. Vocês falaram muito bem do tema. Trouxeram repertórios, né? As notícias. Acho que foi legal. E vai gerar bastante corte. Você acha que você vê alguma... Porque você está de fora. Quem está de fora vê o que as pessoas que estão aqui acabam não vendo, né? Melhorias, né? Se eu poderia falar de pé, se eu poderia falar mais alto, se eu poderia falar mais baixo, sei lá, qualquer coisa que... Né? Você que faz a gravação, não, porque é a Nath que faz a gravação, né? Mas você fica fazendo takes, enfim, analisando o podcast para depois você fazer os cortes e subir. Quais são suas observações nesse sentido? Eu acho que eu preciso ver, tipo, a gravação em si, sabe? Porque Mas olhando aqui, eu o olho ambiente foi vocês, ok? vocês estão ok, vocês estão conversando, vocês estão, tipo, papeando mesmo. E é isso que eu acho que um podcast sobe, sabe? Questão de visualização, curtida, enfim, engajamento. Eu acho que é isso. Do cara ali tá falando com o outro e é isso. Entendeu? Não sei se você sabe, nosso podcast... Tem quanto tempo aqui, Nath, que a gente faz com vocês? Mais de um Desde ano. o Gravata Solta. Nem mais de um ano, mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Mas uma coisa que eu sempre evitei, né? Já fui recomendado, tal, mas eu sempre evitei, é trazer roteiro. Eu não gosto de roteiro, porque se você traz roteiro, sai dessa naturalidade, dinâmica, né? dessa dinâmica de bate-papo. É isso. Eu também acho. Porque aí não né? vira um podcast. Não, né? a gente traz tema, É. a gente estuda tema, né? Mas a gente não traz roteiro. E isso é muito bom. Eu adoro estar aqui. Para mim, aqui, eu não estou trabalhando. Embora eu esteja trabalhando, faz parte do meu trabalho, mas aqui eu não estou trabalhando. Aqui eu estou batendo papo, né? E contando as novidades para os nossos espectadores, ouvintes, clientes, leads, o que você achar aí. Podcast é muito isso, né? É conversa, pô. Eu já, mudando um pouco de assunto agora, sabia, Nath, que eu já encontrei pessoas que dizem o seguinte para mim: Alexandre, eu não sou advogado, eu não sou empresário, enfim, mas eu não perco nenhum episódio de vocês no podcast, eu não perco os vídeos de vocês nas redes sociais, tal, porque agrega valor. Legal isso, né? Por isso que eu falo, vocês são magníficos. Eu adoro isso. Toda vez que eu venho aqui, ela fala... Já melhorou o dia. Puta, já tô com o meu dia já 100%. Então é isso aí. Valeu, Neto. Obrigado. Bora. Obrigado, Nath. Né? E vamos se preparar para o próximo. Bora. Valeu.